Perfeito. Segundo informações, nossa reunião está sendo gravada. Fica aquele aviso de sempre. Essa é uma aula de Direito Constitucional 1 do curso de Direito da Universidade de Gurupi, UNIRG, Estado do Tocantins. Estou eu aqui, Antônio Roveroni, com os meus alunos. Segundo informações, são 22 alunos agora assistindo essa aula. Esse é um esforço que estamos fazendo para tentar vencer a pandemia Covid-19. Então, informo, mais uma vez, que a reunião está sendo gravada, a sessão de aula, que a permanência na sala implica na permissão de gravação da sua participação. Informo também que o vídeo posteriormente será postado no canal do professor do YouTube, como vídeo não listado, e na playlist Direito Constitucional 2020, segundo semestre. Posteriormente, se o professor entender que esse vídeo pode ser aproveitado para efeitos pedagógicos para as outras turmas, todos os direitos são cedidos à Universidade Gurupi. Muito boa noite, queridos alunos e alunas. São 24 alunos agora na sala. Hoje, dia 23 de setembro de 2020, são 21 horas e 34 minutos. Pretendemos, como sempre, não nos alongarmos demais, até porque vídeo longo demais não rola, né? Inclusive, eu estou vendo aí nas estatísticas que o YouTube fornece para mim, que vocês ficam em média, não estou falando que todo mundo fica isso, mas a média de audiência do vídeo é de 6%. Então, um vídeo de 1 hora, vocês assistem 6 minutos. Eu não sei onde vocês pretendem chegar com isso, mas, né, com essa média. Mas as atividades da sala de aula já estão sendo postadas, está chegando o período da primeira prova, e é bem recomendável que vejam os vídeos. Muito bem, o tema da aula de hoje ainda é o constitucionalismo, e sob essa nova perspectiva do constitucionalismo, estamos fazendo o quê? Uma evolução histórica do Estado Constitucional. Começamos lá na Antiguidade, lá na Idade da Pedra, com a Vênus de Willendorf, tá? Para explicar como os mitos construídos pela humanidade explicam muita coisa, dentre elas o fenômeno do poder político. Passamos pelo Estado antigo, os faraós, passamos pelo Estado grego, como a racionalidade, a respeito do exercício do poder, qual é a melhor forma de exercer o poder, qual é o melhor formato de Estado, como é que são os sistemas de governo, quem deve participar melhor, quem merece participar melhor, com uma ideia inicial de desigualdade entre as pessoas, né? Depois a chegada do Império Romano, um grande império que precisava ser administrado, a chegada do cristianismo com a sua ideia de igualdade natural, a igualdade natural do cristianismo trouxe foi uma grande revolução, né? Nós que acabamos de ver o documentário da Revolução Francesa. Depois a fragmentação do Império Romano, e aí chega a cristandade europeia, a Idade Média, em que o mito ainda se impõe bastante, o período da razão grega já vai sendo deixado de lado, as questões de poder são muito mais resolvidas na esfera da fé, da igreja, né? Depois tivemos invasões árabes, uma série de inovações tecnológicas, novos pensamentos, novas ideias, e chegamos agora no século XVIII, final do século XVIII, estamos no ano de 1789. Um momento, como eu disse, com o matutino, que eu recomendo a que você veja a interação com o matutino, não pretendo repetir o que foi falado com o matutino, então é complementar você
na sala de aula, assistiu a Revolução Francesa, o documentário, assisti a interação com o Matutino e assisti também a essa interação. Recomendo que assista de novo, agora 27 pessoas na sala, a Lucidalva está chegando, Lucidalva Gomes da Silva, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, eu deixei o primeiro horário todo para vocês poderem assistir o documentário, né? E aí eu vou abrir inicialmente a palavra, peço e espero que você fez algumas anotações e traz alguma coisa para enriquecer esse nosso bate-papo. Muito bem, estou aguardando vocês aí. Eu ouvi um barulhinho aí. É alguém que... Posso falar? Pode, Almira Eudes, pode. Boa noite. Um pouco que eu entendi, foi a parte que eu mais frisei, é que a Revolução Francesa, ela iniciou-se no ano de 1789 e se estendeu até 1799. Eu percebi que com o reinado de Luís XVI, como ele foi um mau administrador, foi que desencadeou toda a desorganização, né, na França. Que como ele pegou o poder com uma idade muito novo, que ele tinha 20 anos na época, então percebe-se que ele deixou a administração ao léu. Ele não conseguiu administrar a França desde os primórdios, desde quando ele assumiu o reinado. E com isso surgiram pessoas, né, que fizeram com que o povo tomasse de conta, quisesse novos governantes para a França. É mais ou menos isso, assim, são muitas ideias, entendeu? Mas eu acho que o que mais frisou foi isso, a falta de desorganização, a falta de controle sobre a França, que fez com que a Revolução de 1789 se iniciasse, né? E eu percebi também que aquele aluno de direito, o Robespierre, ele teve uma grande gana em mudar, né, em tirar o poder da mão do rei, do rei que judiava da população, né? Que enquanto a população passava fome, o reinado em Versalhes tinha banquetes fartos, né? E com isso iniciou toda uma batalha contra o reinado de Luís XVI. Mais ou menos isso, professor, o que eu peguei muita coisa, mas para você colocar, assim, para passar, fica um pouquinho complicado. Perfeito, muito obrigado, Almira Eudes. Wainer, seu microfone estava ligado, eu desliguei, mas eu não estou tolhendo a palavra, não estou caçando a palavra de ninguém, não. Você quer falar, Wainer? Posso falar sim. Pode, então vamos te ouvir. Tá, acrescentando um pouco mais os detalhes que a Almira Eudes já falou, eu percebi que a queda da Bastilha rompeu uma tradição. Por exemplo, quando Samuel ungiu Saul rei, o povo de Israel solicitava a Deus que desse um rei para eles. Depois de Saul veio o rei Davi. E assim sucessivamente tinha aquela ideia tradicional
que o rei era sempre escolhido por Deus. Então, a igreja era quem comandava os reinos, era quem dava suporte a todo esse poder político. Com a queda da Bastilha, houve exatamente um rompimento desse véu. Agora, a população destronou o rei, tirou o poder da igreja, e eles mesmos é que agora, a partir de agora, começaram a instituir o próprio poder do povo para o povo. E daí começou um novo ciclo, que aí veio, após isso veio a primeira constituição de um país, que foi a dos Estados Unidos, aí em seguida vieram destronando reinos após reinos. Caiu em 1889, foi o reino do Brasil, o Império Brasileiro acabou, e aí rompeu essa tradição de vez. A partir daí é a Constituição que veio do seio do povo para o povo, sempre assim. Eu entendi vendo esse aspecto aqui, é o que eu melhor captei. Professor, eu gostaria de falar um pouco também. Certo. Certo, muito obrigado, Wainer. O Eric quer falar também? Um pouquinho, professor, só um pouco. Ótimo, então a palavra é sua, Eric. Beleza, obrigado. Eu entendi, professor, que a comida deles girava em torno do pão francês e do trigo, né? Uma das coisas que motivou a revolução, né? Que a princípio o rei pensava que era uma revolta. E foi quando os seus guardiões, os seus ministros, o pessoal declarou que não era uma revolta e sim uma revolução, e que o pessoal estava à procura de igualdade. Foi quando o pão francês um pão francês estava custando um mês de salário, e o pessoal com fome invadia a padaria, eles linchavam os comerciantes que estavam escondendo pão e trigo, e realmente a população em busca de igualdade, revoltado, e a fome faz qualquer um, né, fazer loucura. E foi a partir daí da Revolução Francesa que surgiu a Declaração Universal do Homem, né? Posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, já mais lá na frente, que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, abrangendo diversas nações, etc., já é outro contexto. Mas é basicamente isso, professor, que eu queria falar. Muito obrigado, Eric, também. Alguém mais quer acrescentar, quer falar alguma coisa? Agradeço muito. Eu tenho uma dúvida. Fala, Camila. Eu queria saber, na verdade, eu queria que o senhor me explicasse, né? Porque eu não entendo bem. Por que as pessoas ligam tanto os girondinos e os jacobinos à esquerda e direita, atualmente falando? Por que dessa ligação? Muito bem, também a questão da Camila. Sem contar que o Luiz Leôncio colocou aqui no chat, fala pra gente, Luiz Leôncio. Deixa eu, se não me engano aqui. Luiz Leôncio, você está aí ainda? Não sei se ele está sem áudio, se às vezes caiu a conexão. O Luiz Leôncio achou interessante a passagem onde ele diz: achei muito interessante quando ele falou, quem falou isso foi Danton, revoluções não podem ser feitas com águas de rosas. Revoluções, a questão da violência revolucionária, né? O Marcos Vinícius Magalhães, quer participar, Marcos? Abre seu microfone e coloca aqui o que você postou no chat. Parece, assim, a gente tem que considerar, às vezes os alunos conseguem postar no chat e não conseguem postar o áudio, né? Então, vamos lá, o Marcos Vinícius. Tem vergonha, o quê, Marcos? Abre esse microfone e fala, cara. Que isso? Agora eu vou esperar aqui, tá todo mundo te esperando.
Não, professor, uma coisa que eu achei interessante, assim, é que fala no documentário, é que teve um grande crescimento lá na população da França e que depois acabou gerando lá um negócio com a fome. E parece que o governante não estava conseguindo administrar direito isso e acabou que ajudou a culminar na revolução, porque o povo estava passando fome. Era só isso mesmo. Muito bem. E, de fato, nós vamos começar com a fala da Almira Hildes. Ela trouxe a questão da má administração. Se eu esquecer alguma coisa, vocês vão me ajudando. Tanta gente falou, eu não anotei aqui, mas eu acho que me lembro. Começamos com a Almira Hildes falando da má administração. Sem dúvida, um governo precisa saber governar. Não tem como, por melhor que seja a Constituição, porque vocês já perceberam o que eu venho tratando aqui com vocês, né? É a questão constitucional. Até no Matutino falaram que vocês viram a Revolução Francesa em ciência política, e de fato, a Revolução Francesa você vai ver pro resto da vida, viu? O resto da vida, vira e mexe, você lembra dela. Então, veja bem, primeiro ponto, por melhor, Lucidalva aqui, enquanto o povo passava fome, o rei comia 1 quilo de pão por dia. Pouco caso do rei com relação ao terceiro estado. Também, aquela coisa que tinha a nobreza, eu gostaria que vocês lembrassem lá da planície, todo mundo aqui embaixo, o povaréu, e a montanha, aqueles que estão no topo, que enxergam melhor e podem ditar o destino do povo, né? Esse é uma ideia que vem lá da antiga Grécia. Se a gente pensar, lembra? Labor, trabalho e ação. Se você pensar bem, vem de lá. Essa coisa de que as pessoas que trabalham, elas não têm tempo de governar, né? Então, para governar, você não pode trabalhar. Essa é uma ideia. Hoje tem muita gente que vê a gestão pública, a administração do Estado, como se fosse um emprego, né? Estamos aí chegando em época de eleições aí, e tem muita gente que candidata à reeleição porque não sabe fazer outra coisa. Uns fazem bem, e realmente a gente precisa de governantes que saibam governar. Isso com o passar do curso, você vai ver que não é só a questão constitucional, também está ligada à questão da administração pública mesmo. Como é que você administra a máquina? Como é que você faz um contrato administrativo? Como é que você gasta o dinheiro? Como é que você arrecada? Como é que você administra? Como é que você contrata uma pessoa? Você faz concurso, né, ou uma obra, uma licitação? Como é que você planeja uma política pública? Muita coisa, realmente, a administração pública requer hoje gente competente. Então, fica essa dica aí, está chegando a época de eleições aí na cidade onde você está, aqui na nossa cidade, né? Vamos pensar mais com a cabeça, né? E deixa o fígado de lado, né? Época de eleições a gente fica muito preocupado com paixões. E eu costumo dizer também que o município é tipo briga dentro de casa, né? Você dentro de casa, você trata as pessoas de casa com uma certa liberdade que você não trata estranho. Então, assim, quando tem eleições municipais, é a época que a gente está brigando, lavando a roupa suja dentro de casa, né? Então fica esse toque aí que é importante realmente. Almira Hildes tocou bem na questão. O Eric dizendo, eu sempre defendo oportunidade a pessoas novas na política. Precisa haver uma renovação. Você não pode renovar tudo de uma vez. Isso aí eu acho imprudente, tá? Tem que haver, assim, uma renovação, chega gente nova, tem gente velha que vai, porque também a prática política, viu, gente? A prática democrática, sobretudo, ela requer uma certa experiência, né? A pessoa não pode chegar e achar que, teoricamente, ela vai resolver as questões, porque ela estudou orçamento público.
ela estudou como é que faz as coisas, plano de governo, como é que faz reforma administrativa, reforma tributária. Se ela nunca governou no regime democrático, ela precisa ter essa experiência, né? Mas então, deixa claro isso. Eu acho importante que vocês notaram que cada um levantou um aspecto, né? A Almira Hildes, a questão da administração, da falta de pulso. Por quê? Porque eu estou aqui apresentando para você os slides, né? E eu vou tentar encontrar um slide que eu acho que eu posso, que a fala da Almira Hildes cai lá nesse slide, tá? Eu vou passar rapidamente para chegar nele, tá bom? Aqui, ó. Esse slide aqui, daquele primeiro momento, logo que o Luís XVI tinha sido coroado. E ele vai visitar Paris. Quando Robespierre leu um texto para ele, ele nem dá moral. Ele não dá menor, não é, Almira? A menor ideia pro cara, inteligentíssimo. Pois é, né? Então, veja bem, a figura do rei naquele momento em que nós estávamos vivendo um período em que a gente não entendia muito bem, a gente nunca entende muito bem essa coisa de vivermos juntos. É uma prática difícil, por isso que eu sempre digo, o curso de Direito ele nunca fica velho. Tem mais de 2000 anos de existência, a ciência do direito é muito mais antiga que isso, ainda resquícios, né? Os arqueólogos têm encontrado coisas no Egito sensacionais, eles têm encontrado processos judiciais no Egito, né? Não sei se eu já falei isso para vocês, acho que já. Já no Antigo Egito havia juiz ladrão, policial corrupto, existia crimes e julgamentos e defesa. Eles estão encontrando e traduzindo cada vez mais isso, né? Bom, o direito nunca fica velho. Por quê? Porque essa questão da gente viver junto, colocar liberdade e igualdade, é muito complicado mesmo, né? Então, essa imagem que eu estou projetando aqui na tela, a imagem do Robespierre, né? Lendo para o rei, fazendo as boas-vindas do rei, olha, meu monarca, né? Por quê? Porque tem uma outra imagem que eu gostaria de destacar para vocês também. Deixa eu passar para chegar nela, tá? Mas é assim mesmo, não está fora de ordem, não, viu? É porque revolução é desordem mesmo. Né? Pensa, como diz lá o Danton, né? Não é feita com água de rosas mesmo, né? Essa imagem, eu não sei se você está conseguindo enxergar ela bem, tá? Porque realmente eu fui batendo print das partes do documentário, mas é aquele momento em que o Luís XVI está fugindo. Fala, Robson. Professor, eu ia tocar nesse assunto. A Revolução Francesa tinha tudo para dar errado, a entropia, né? E um monte de fatores, inclusive o clima e essa fugida do Luís XVI, foi todo um conjunto que ocasionou a Revolução, né? Fez dar certo. E todo esse conjunto, inclusive o clima que fez o trigo não vingar, ou a menor produção, fez com que a Revolução Francesa vingasse, né? O áudio do senhor, professor, está fechado. Eu vi aqui, o próprio sistema estava me avisando. O Eric está dizendo aqui, a Johanna, a maior parte da população pagava impostos altíssimos, sem obter retorno quanto à qualidade de vida. E quando eu digo a qualidade de vida, estou falando do básico, né? Instinto egoístico do ser humano, o rei despreparado, uma rainha egoísta. Não tinha como isso dar certo, a Camila está dizendo. A Camila, se não me engano, fez a pergunta lá. Antes, essa pergunta é super importante. Foi, Camila, você que é dos Girondinos
e dos jacobinos? Foi você, Camila? Isso. Isso. Guarda aí, nós vamos explorar isso, tá? Por enquanto, vamos trabalhar esse slide aí. A figura do rei. O que era o rei naquele momento? Tá? E eu faço questão de trabalhar muito, porque já na próxima semana, a gente já vai entrar no estudo da nossa primeira Constituição, de 1824, nós tínhamos lá Dom Pedro I, né? Porque é importante lembrar isso. Os franceses cortaram a cabeça do rei e começou a virar moda, sabe? Ali na Europa, o rei começou a andar pisando em ovos. Ele teve que tomar cuidado, os caras estavam tudo pianinho, com medo do povão de ter uma Revolução Francesa, que o negócio tinha explodido ali do lado deles. Então, os reis começaram a olhar para a Magna Carta inglesa, começaram a olhar para as petições de direito, olhar para aqueles instrumentos jurídicos lá, e falaram, não, vamos fazer uma monarquia aqui, eu aceito que o meu poder seja limitado. Eles começaram. Portugal, não. Dom João VI não queria nem saber, ele queria manter o absolutismo português, e quando Napoleão está invadindo Portugal, o que Dom João VI faz? Ele vaza para o Brasil com 15 mil pessoas, ele traz toda a corte, tudo bem, ele trouxe a biblioteca, ele trouxe obra de arte, ele trouxe uma cultura, porque aqui a gente era tudo tupi, né? O Brasil estava abandonado praticamente há 300 anos, mas trouxe cultura, trouxe muita coisa, mas também trouxe o absolutismo, trouxe o primeiro, segundo, terceiro estado. Então é importante a gente colocar bem essa questão da figura do rei, porque vai ser muito importante para a gente entender o ambiente constitucional brasileiro a partir de 1824. Então, olha, repare, naquele momento em que o Luís XVI está fugindo, está vazando, né? E muita gente, às vezes, com a interação com o Matutino, não sei se vocês viram, na interação, em alguns momentos perguntaram lá por que mataram o rei, né? E eu destaquei, porque era preciso matar o rei para botar fim na monarquia. Eu até fiz aquela ideia do princípio do não retrocesso, né? Ou seja, quando a gente consegue uma vitória constitucional, a gente não aceita que ela retorne, né? Então eles falaram, nós conseguimos estabelecer essa república, conseguimos estabelecer uma constituição para organizar, e enquanto o rei estiver vivo, nós corremos o risco da volta da monarquia. Então mataram o rei. Mas não era só isso. Também nós não podemos esquecer que o Luís XVI cometeu um ato de traição. Como é que o rei foge? Ele estava fugindo para a Áustria, para a terra da Maria Antonieta, para se juntar com os austríacos para invadir a França e retomar o trono, né? Então, assim, é um ato de traição contra o próprio povo, né? Um rei que precisa fazer guerra contra o seu próprio povo para impor o seu poder, aí, né, acabou de vez, né? Acabou de vez. Aí não tem mais, não adianta mandar flores para ver se convence a moça, né? Você já deu um tapa na cara dela, né? Estou uma metáfora. Então, veja bem, o rei, até o momento, ele era a figura de união nacional. A figura do monarca servia muito para dar esse sentimento. Aliás, até hoje, assim. Até hoje, você for lá na Inglaterra, Rainha Elizabeth, aquela senhora que não morre. Espero que não morra, né? Mas ela não morre mesmo. Rainha Elizabeth, a família real britânica, basicamente serve para quê? Para manter o reino unido, né? Então, quando o Luís XVI, é importante deixar isso claro, quando ele desce lá daquela carruagem e o guarda vê o rei, vocês notaram que o guarda se ajoelha? Quem notou isso? Eu percebi, professor. Percebeu, Lucidalva? Você viu o que aconteceu? A Bruna não notou, a Camila notou. O guarda reverenciou, porém os outros que estavam por perto se rebelaram contra ele.
Exatamente isso. O guarda, quando ele viu o rei, ele não viu um homem. Na verdade, ele não viu, porque se você pensar, estávamos há mais de 1000 anos ali na Europa, né, que é o berço da nossa cultura, né? Não que seja melhor, é porque simplesmente eu gosto de deixar isso claro também. Eles chegaram aqui e destruíram, né, fizeram questão de destruir vários traços culturais americanos, que agora a gente está tentando resgatar alguma coisa. Né? Mas muita coisa miscigenou também. Vocês vão ver com o passar do tempo que a gente é bem americano, sabe? Mas o caso é que ele não viu uma pessoa na frente dele, ele não viu alguém de carne e osso. Quando a gente vê hoje nas repúblicas constitucionais, ou até nas monarquias, a gente vê pessoas, né? A gente... Oi? Oi? Alguém quer falar? É o seu microfone, Lucidal. Você pode desativar ou você quer falar? Muito bem. Então, ele não viu uma pessoa de carne e osso. Estava na frente dele um símbolo. Estava na frente dele a França. A grandiosidade do país. Aquele país que era tão rico. Era um dos países mais ricos do mundo. A grande França. Né? Então, ele simplesmente tremeu as pernas. Né? É diferente hoje sob o ponto de vista do direito constitucional e republicano, em que nos colocamos em pé de igualdade com todos os cidadãos. Quando você vê o presidente da República, é evidente, o presidente da República ou a presidente da República, qualquer que seja ela tem você vai tratar com respeito, com certeza, assim como você vai falar com um juiz. Não é assim, só é uma pessoa, sem dúvida nenhuma, mas está representando também o Estado que julga, assim como os governadores, os prefeitos, os vereadores, os senadores, são agentes políticos que trazem uma parcela de poder que pertence ao povo, mas você vai tratar com respeito, evidentemente, mas você nunca vai tratar com submissão. Por quê? Porque no fundo, todos são cidadãos, né? Hoje em dia, a gente não raro chega para esses agentes políticos e fala assim, com todo respeito, cidadão, eu pago o teu salário. Então, com todo respeito, cidadão, faça o seu serviço direito, porque senão eu vou te demitir na próxima eleição. Não é assim que funciona hoje? Né? Professor. Hoje em dia é assim porque a gente vive numa democracia, né? O povo está mais esclarecido e sabe dos seus direitos. Mas naquela época, né, que o governo monarca, né, o rei, então tinha toda aquela reverência e até um certo medo, né? E o que faz estourar toda essa revolução é a dor, né? A dor da fome, né? Enfim. Isso, muito bem, Flor Sérgio. Bem lembrado, não me lembro quem citou a questão da fome, acho que foi o Eric, sem dúvida, né? Regra número 1 de manter-se no poder, né? Foi o Eric, né? Você faça tudo, mas não deixe o povo passar fome, né? Não deixe o povo passar fome, porque não vai dar certo. Você vai perder o poder mesmo, né? Então, beleza. Essa reverência, essa figura meio que sagrada do rei, ela perde nas monarquias essa característica. E aí nós colocamos uma coisa no lugar. Isso é que é bacana você entender. O que nós colocamos no lugar do rei no momento em que nós... Não pensa na Revolução Francesa, eu quero que você pense hoje. O que a gente coloca no lugar do rei para fazer essa união nacional? O que a gente coloca? A Constituição? Exatamente, Wagner. Você foi em cima. Não é o governador, não é o presidente. Não é a figura do governante. É a Constituição que a gente coloca acima de todas as coisas. Tá? A gente não coloca nada acima da Constituição.
Por quê? Porque é na Constituição onde um povo coloca, e eu tenho insistido muito nisso, o que ele acha que deve ser o Estado? Quais são os valores fundamentais desse Estado? Para que está fazendo esse Estado? Como se relaciona com os outros Estados soberanos? E, principalmente, como a gente se organiza política. Eric, olha, eu acho, quando você diz Deus acima de tudo, assim, nós vivemos num Estado democrático em que nós temos que respeitar a religião das pessoas. Concorda comigo? Tá? Eu acho que nós temos que... Não, mas é verdade, está na Constituição, né? O problema é que qualquer um de vocês que seja bem religioso, bastante religioso, pode muito bem chegar assim, professor, para mim não existe nada acima de Deus. Perfeito, perfeito, concordo com você. Só que você tem que entender, né, eu deixo claro isso, que quando nós estamos vivendo num Estado democrático e pluralista, numa sociedade complexa, cheia de diversidade, tem gente que vive, que pode ser seu vizinho, que nem em Deus acredita. E aí, o que você vai fazer? Né? Então, nós conseguimos fazer, e o que foi feito naquele momento das revoluções, foi justamente isso. Foi dividir o poder, tá? O poder está aqui, né? Tudo na figura do rei. O rei é o senhor supremo, é como um Deus. Você fala assim, não, o rei não é mais. Aqui nós temos um poder temporal, que é esse poder espiritual, tá? Mas nós temos um poder secular. Já ouviram falar em secularização do poder? O que é secularização do poder? É você dividir as coisas. Você falar assim, uma coisa são as coisas de Deus, e que nós devemos respeitar todas as religiões. Ponto. Outra coisa são as coisas do Estado, que são diferentes, tá? Como é que você vai organizar portos, aeroportos, estradas? Como é que você vai cobrar pedágio? Você vai asfaltar? Você vai duplicar? Como é que você vai fazer a defesa das fronteiras? Como é que você vai fazer defesa sanitária, entra e sai de pessoas no seu país? Como é que você vai incentivar a economia do país? Como é que o Estado, né, essa máquina, vai se comportar diante da gestão das necessidades por parte das pessoas, dos empresários, os empreendedores? Como é que o Estado vai proteger as minorias contra as maiorias? Como é que o Estado vai até proteger as maiorias delas mesmas? Essas coisas, eu acho o seguinte, Deus nos deu capacidade e condição para cuidar disso sem precisar dele, né? Eu acho que quando você fala assim, Deus, você coloca Deus, você confunde as bolas. Né? E esse é o momento fundamental do constitucionalismo da Revolução Francesa, por isso que ela é considerada o momento mais importante do direito contemporâneo, né? Porque fala assim, olha, a Deus as coisas de Deus, certo? E as coisas da política, do Estado, do governo, as coisas da cidadania, né? Vamos trabalhar com a Constituição. É fundamental isso, tá? Beleza. Agora, já estou olhando aqui, já são 10h11, eu não sei se estão 37 pessoas na sala, uma live de sucesso, muita participação hoje, mas eu queria ir para a questão do girondino e do jacobinismo e a questão de direita e de esquerda, tá bom? Tem um videozinho muito bacana sobre ciência política, eu vou postar no grupo lá de vocês e pôr na sala de aula também, que explica um pouco isso. Mas, basicamente, a coisa era o seguinte, tá? Lembra dos Estados Gerais? Quem lembra dos Estados Gerais e quem ficou horrorizado ao ficar sabendo que tinha quase 200 anos que os reis da França não chamavam o Congresso para conversar? O que vocês acharam disso? Enquanto eu vou procurando o slide, eu quero ouvir vocês, tá?
Puxa vida, ninguém fala nada. Ficou um silêncio aqui estarrecedor. Um silêncio ensurdecedor. Professor, eu vou ficar calado por causa que eu não tenho muito conhecimento sobre o assunto, aí eu não sei bem o que dizer. Vocês são inseguros, né? Inseguros. Natural. Eu tive sentado aí onde você está, no terceiro período. Eu também tive no terceiro período, né? Mas, gente, é evidente. Como é que pode o Poder Executivo, o rei, durante 175 anos, fazer as leis, impor as leis, e não reunir os representantes do reino? Lembra os Estados Gerais? 1/3 era o terceiro estado, o povo. 97% da população tinha um gol. Tinha um gol. Imperialismo. Imperialismo é outra coisa. Imperialismo é questão de dominar, de levar a sua cultura, sabe? Dominar. Já foi. Imperialismo já foi dominação pelas armas, conquista de terras, e hoje é conquista mental, né? Questão da... E não é de hoje, não. Começou há 70 anos atrás, lá nos anos 50, no pós-guerra, através de cinema. Nós vamos chegar nisso também, no estado midiático, tá, Eric? Mas veja bem, nossa, onde eu estava, gente? Por favor, me lembra aí, eu estava explicando aqui Do executivo não chamar os representantes. Isso, os estados gerais. O terceiro estado, que era o povo, 97% da população tinha um voto, que era 1/3 do Congresso. A nobreza tinha um voto, que era 15% da população, ou até um pouco mais, 20%, e o clero, que era 10% da população, os representantes da igreja, tinham outro voto. Então o povo sempre perdia por 2-1. Só que eles nunca tinham reunido os Estados Gerais, né? Nunca não. Fazia 175 anos que os Estados Gerais não eram reunidos. Quando fizeram, que foi outra coisa que Almiraildes colocou lá no início, isso é erro de gestão, né? O imperador já era ruim, o Luís XVI era muito ruim para governar, né? Tem até uma passagem lá que um dos historiadores lá fala, né? Ele era conhecido como garoto gordo bobo. Ele era um gordinho bobo. Era isso que ele era, o Luís XVI, né? Ele ainda tenta, ele chama, quando ele chama e chega aquele povão, os representantes, os deputados, lembra que o Robespierre foi eleito deputado para participar dos Estados Gerais? Foi eleito, né? E aí, quando eles chegam lá e o povo percebe que, peraí, mas que palhaçada é essa? Quer dizer que a gente votou para resolver o problema, a gente está passando fome, um inverno desgraçado em cima da gente, né? Uma série de problemas, uma rainha que não tem filho, porque o rei não tem probleminha, né? E tudo isso, tá? E aí o que acontece? Eles tomam conta, né? E eles destroem essa estrutura. Só que, veja bem, eles não passam por cima de uma hora para outra. Por quê? Porque havia nobres que se identificavam muito com as pessoas representantes do povo. Havia representantes do clero também que eram, porque o mundo é assim. Não, você é de direita, logo você é assim assado. Você é de esquerda, logo você é assim assado. Não, a verdade não é assim. Nós todos, aqui todo mundo é uma pessoa única. E cada um tem um jeito de ver o mundo, né? Então, veja bem, quando houve aquela intervenção dos Estados Gerais, quando eles fizeram o rei assinar aquela Constituição que eles fizeram, como, lembrando lá a Magna Carta, né, inglesa, falaram, bom, agora o rei assinou, né? Tudo bem, ele pode não ser um grande homem, mas ele assinou, ele tem que honrar o fio de bigode dele, né, a assinatura. E mesmo assim, o rei descumpriu, ele se lascou todo, né? Mas naquele momento, como é que se organizavam os Estados Gerais, tá? Os representantes do povo, que eram considerados os mais reformistas, os que queriam mudança já ficavam à esquerda do rei nos Estados Gerais. E os moderados, que são hoje os conservadores, são aquelas pessoas que evidentemente sabem que as coisas vão mudar.
Só uma pessoa com problema na cabeça acha que o tempo volta. Já falei isso várias vezes para vocês, né? Que o tempo volta e que as coisas precisam voltar como eram antes, só mesmo, porque elas podem até, sabe, como nós já discutimos, a questão da evolução por ciclos, tá? Mas o tempo não volta e não para, não adianta. E esse segundo aí que eu parei para pensar já era, nunca mais, né? E essas pessoas que admitiam a mudança, mas achavam que a mudança tinha que ser feita de maneira cautelosa, com calma, devagar. Por quê? Porque você não pode chutar o balde, né? Você não pode meter o pé no balde, porque senão você vai derramar todo o leite só porque você está com raiva. Eram os que ficavam à direita, tá certo? Muito bem. Quem ficava à direita, que eram os chamados moderados, eram os chamados girondinos. E quem ficava à esquerda, que eram os mais inflamados revolucionários, eram chamados de jacobinos. Por quê? Porque as lideranças daquele pessoal que ficava na esquerda se reuniam no Clube Jacobino, tá? Tinha lá o Clube Jacobino, eles se reuniam para fazer as estratégias políticas, aquelas coisas, para conversar de política, assim por diante. Pois bem, com base nisso, viu, Camila? Está acompanhando aí? Quero te ouvir para saber se você está acompanhando. Estou acompanhando. Muito bem. Com base nisso, firmou-se a ideia que a esquerda é revolucionária, que a esquerda quer mudanças rápidas e que a esquerda quer mudar a forma como o Estado é. Fixou-se essa ideia. E a direita é conservadora, a direita quer manter as coisas como elas estão, tá? Mas repare, isso é só no começo. Eu vou postar o videozinho, vocês vão entender. Por quê? Porque se você reparou, o slide aqui eu pretendo deixar claro, o jacobinismo, e é importante, porque se você está acompanhando o noticiário, você está acompanhando os comentaristas do que está acontecendo no mundo hoje, sobretudo no Brasil, muitos deles estão utilizando o termo jacobinismo, quando chegam e falam assim, olha, nós estamos vivendo um momento aqui, tem aqueles chamados, tem a Lava Jato, Operação Lava Jato. Quem já ouviu falar, alguém comparar a Operação Lava Jato com jacobinismo? Alguém já ouviu isso? Eu ouço direto. Alguns comentaristas, alguns críticos, alguns cientistas políticos estão dizendo o seguinte, uma coisa é a Operação Lava Jato, que foi ótima para o país. Foi maravilhosa para o país. A Operação Lava Jato quebrou umas ideias que nós tínhamos que rico não ia para a cadeia. Esse país que veio lá, a corte de Portugal para cá, instalou aquela coisa de você sabe com quem você está falando, né? Ela criou raízes profundas na cultura brasileira, né? Então, durante muito tempo, quem tinha poder político e poder econômico podia fazer o que bem entendesse nesse país. Vocês sabem disso, né? Questão de corrupção e tudo mais. A Operação Lava Jato pegou gente muito poderosa e botou atrás das grades. Não resta a menor dúvida que foi uma coisa muito boa, que impactou a cultura do país. Só que, repare, o que acontece posteriormente na Operação Lava Jato? Surge o lavajatismo. Surge o que muita gente chama de jacobinismo. Querendo fazer uma analogia com o que Robespierre fez. Né? Não só, ninguém faz nada sozinho, né? Tanto que quando ele ficou sozinho... Oi? A rainha, quando foi condenada por provas, por acusações forjadas, também foi indício de jacobinismo? Foi exatamente pelo jacobinismo, Robson. Foi exatamente por conta disso. Por quê? Porque chega aquela coisa, mataram o rei. Não, agora tem que matar a rainha. Por quê? Não, porque ela tem que morrer também. Ela também praticou injustiças, blá, blá, blá. Então, repare,
Muitas vezes, viu, Camila, quando a gente fala em jacobinismo hoje, nós estamos falando do quê? De um moralismo, e eu já trabalhei bem essa ideia. Moral é o quê? É um sistema de pensamento que diz para você o que é bom, o que é certo, como é que você nasceu, como você deve viver, e o que vai acontecer com você depois de morrer, entendeu? É uma moral tirânica que diz que você está com a razão. A rainha pensou que ia escapar? Nossa, gente, não só pensou, como tentou escapar, tá certo? Mas eu achei muito contraditório, Robespierre, os jacobinos, eles foram muito contraditórios no início da Revolução, até o final você vê que em vários momentos eles defendiam uma ideia e depois eles, sabe, mudavam a questão da pena de morte. Eu achei um pouquinho contraditório. Pouquinho nada, Camila, foi muito contraditório. Você está sendo muito, como se diz, boazinha com eles. Eles foram absolutamente contraditórios. Como é que umas pessoas que chegam e falam assim, eu sou contra a pena de morte, isso é coisa feudal. Nós lemos aqui o Cesare de Beccaria, ou Beccaria, né? E lemos o Cesare e ele fala assim, o Estado não pode ser mais selvagem que o criminoso, né? Então vamos acabar com isso. E depois mata aquele monte de gente na guilhotina. Como é que pode acontecer isso? É que tem uma explicação para isso, viu, Camila? Viu, gente? Olha, 37 pessoas na sala. Estou orgulhoso de vocês. Estou muito satisfeito. Está chegando perto da prova, né? Fora aqueles prisioneiros que foram queimados, né? Antirrevolucionários. Não, cometeram várias atrocidades, né? Teve gente que morreu de machadada, né? Teve gente que foi colocada em barco e botaram fogo no barco. Fizeram de tudo, por quê? Porque são inimigos da causa, né? E aí, gente, esse episódio da Revolução Francesa, ele explica bem, e agora nós estamos no campo da ciência política, mas, como eu fiz questão de deixar claro para vocês na primeira aula, direito constitucional é o quê? Um conjunto de conhecimentos históricos, filosóficos e científicos a respeito da disciplina do poder, não é isso? Então, muito bem. Como é que eu consigo explicar para vocês? É o seguinte, gente, para e pensa, há quanto tempo os franceses estavam acostumados com uma mão de ferro comandando a França? Há quanto tempo? Umas 3 gerações aí, mais ou menos. Os 3 reis. No mínimo, né? No mínimo, umas 3 gerações. Desde Luís XIV, Luís XIV, o Rei Sol. Teve até uma escola de samba, acho que foi ano passado, que usou o tema do coletor de impostos. Vocês ouviram falar dessa desfile da escola de samba? Lá no Rio de Janeiro? É uma história famosa. O cara era coletor de impostos, do Luís XIV. Tá? Ele era tipo o secretário da Fazenda, era o Paulo Guedes do Luís XIV, entendeu? O cara da Receita Federal. Ele foi casar uma filha, esse coletor de impostos, e fez uma festa tão grandiosa, mas tão luxuosa, e convidou, evidentemente, Luís XIV, o Rei Sol. O Luís XIV chegou na festa e viu aquela festa imensamente grandiosa, extremamente luxuosa. Ele olhou, ele curtiu a festa. No outro dia, ele chamou o coletor de impostos, pegou os guardas e falou, levem para a Bastilha. Como é que o coletor de impostos tem tanto dinheiro assim, né? Entenderam a jogada? Então, repare, séculos de governo absolutista. Durante séculos, eles sabiam resolver as coisas daquele jeito. Aí eles fazem a revolução. É uma brincadeira que está gravado no vídeo do Matutino e eu faço questão de deixar gravado aqui com vocês no Noturno. Eu costumo sempre brincar. Quando mataram a rainha, que foi a última cabeça nobre que rolou ali de coroa, né? Eles festejaram, tomaram vinho e dançaram. Não é isso? Bacana. No outro dia,
acordaram com a bruta ressaca, um olhou para a cara do outro e falou assim, e agora? Como é que nós vamos governar esse troço aqui? O que aconteceu? Quando você vê o Robespierre, que tinha o quê? Os Estados Gerais virou Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional virou um congresso de parlamentares, no modelo inglês. O congresso acaba se tornando o comitê de gestão da crise, que eram 12 caras. E dentro do comitê, Robespierre se colocou e começou a agir exatamente igual agiam os monarcas absolutistas. E sem contar que ele surtou mesmo, ele achava que era Deus, ele pirou na batatinha, né? E aí, a história é fantástica, né? Se você imaginar um cara órfão, imagina um órfão em 1780, gente. Um órfão em 1780. O que o Robespierre não fez para conseguir fazer uma universidade? Porque naquele tempo não era qualquer um fazer universidade. Era só filho de nobre, gente da igreja. Como é que ele conseguiu fazer a universidade? O que ele não fez para conseguir fazer? O que esse cara não sofreu? Não é? De repente ele estava mandando. Não é? E aí chegam aquelas ideias absolutamente estapafúrdias, né? Vamos descristianizar. Lembra da descristianização? Vamos acabar com o calendário, vamos acabar com o sábado, vamos acabar com o domingo, vamos acabar com o nome dos meses. Agora é termidor, floreal, né? Tem uma crítica do Karl Marx lá sobre, chama-se 14 do Brumário. Brumário era um mês, né? Semana de 10 dias. Não tem mais sábado e domingo, não tem rodízio, sabe? Né? Aí não ia dar certo mesmo, né? Não tinha nem como, né, gente? Dar certo uma onda dessa, tá? Mas, de qualquer maneira, eu fiquei de tiara, ridículo de tiara, né? Mas essa pandemia, enquanto ela não passar, não corta os cabelos, não. Seja como for, a hora que ele surtou, tem uma passagem aqui que eu fiz questão de colocar, né, o Mará, né, o João Paulo Mará. Eu quero que vocês pensem bem nisso, no poder da mídia, né? Já aparecia lá, eles nem sabiam a questão do incorruptível, né? O terror, né? Isso aqui, os tempos mudaram para aqui, esse slide aqui, né? Quando ele surtou o pão, o Ed tá cismado com o pão. Eu sou um cara gordinho, já viu, né? Espero não ser um gordinho bobo, que nem a Luiz 14. Já existia fake news? Já. Já existia jornalista que forma opinião pública? Já. Já existiu o poder da mídia? Já. Não como é hoje, que o cara inventa uma fake news, bota nas redes e em 5 minutos o trem tá do outro lado do mundo, né? Mas já tinha tudo isso, tá? Mas esse slide aqui, em que o historiador fala, né? Naquele momento que ele pirou, já pensou, gente? A gente tá aqui, de repente um bando de doido assume o poder, começa a matar todo mundo, você não pode falar nada. Um clima de terror, um clima de paranoia, você não pode fazer crítica nenhuma, que eles falam, você é inimigo nosso, nós precisamos terminar você, vai lá, corta a sua cabeça, entendeu? Então todo mundo fica meio na maciota, né? Meio na manha, aí de repente esses caras vão tomando, inventa lá de mudar o calendário, agora a semana é de 10 dias, tem 3 semanas de 10 dias, ponto, acabou, muda os meses, começa ano 1, começa... Nós somos tão, como é que é? Última bolacha do pacote que a gente vai começando, os caras viajaram mesmo, né? Tá certo? Aí chega num determinado momento, o cara sai lá, assim, vestido de branco, a deusa da razão, e blá, blá, blá. Você fala assim, velho, quem que ele acha que é? Ele acha que é Deus? Ele acha que é o rei?
Ele está falando que está fazendo tudo isso para acabar com a ideia de monarquia, mas ele está se tornando um Luís XVI, né? A Bruna Lembrand ficou muito maluco, né? E aí a gente lembra, né? Do Montesquieu, né? Todo poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. Bom, 22h33, se empolgou demais. Alguém quer colocar alguma coisa para ficar gravada? Se não quiser colocar, eu encerro e a gente toca mais um pouquinho, tá bom? Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu dou essa oportunidade aí. Né? Professor, Fala, Almiraí. a aula foi muito boa. Com esse vídeo, esse documentário, ficou bem fácil o entendimento. Você viu que a participação, assim, subiu, né? Então, a gente podia continuar, assim, às vezes, indo nessa linha, né, professor? Foi muito bom mesmo. Não, eu acho que a gente vai embalar, a gente vai conseguir melhorar a nossa interação, e ainda na próxima semana que vem, eu não sei, né, porque está chegando perto da semana de prova, eu acho que eu vou fazer uma semana relax para vocês, não sei, vou pensar, tá? Mas possivelmente vai ser uma semana relax para vocês se prepararem para as provas, e tem as atividades que vocês têm que responder também. Mas agora que a gente pegar a Constituição brasileira, pensa com carinho, Hanna, claro, filho. Professor, só Fala. queria fazer um último comentário, eu acho que a gente não pode deixar passar, que as mulheres tiveram um papel bem importante nessa revolução. Elas invadiram lá o Palácio de Versalhes, matou aquele jornalista mentiroso, então acho que elas se destacaram aí. Com certeza as mulheres tiveram um papel espetacular na Revolução Francesa. As peixeiras, né? As peixeiras, né? Mulheres, como sempre, arrasando. Muito bem. Bacana, né? Eu só vou encerrar a gravação. A gente pode continuar, ainda temos 10 minutos de aula, mas a gente precisa encerrar a gravação para o vídeo. Eu sou preocupado com esse negócio aqui do Google não aceitar, entendeu? No YouTube lá. Eu vou interromper e a gente fica. Quem está nos ouvindo aí de outro planeta, saiba que aqui é o curso de Direito da Universidade de Gurupi, Estado do Tocantins. Estamos numa aula de Direito Constitucional 1. Muito obrigado a todos vocês, alunos que participaram, e nós vamos melhorar a interação cada vez mais. Aê.